Fala galera, começando mais um Mente Aberta. O tema de hoje você sabe. Tá aqui no título do vídeo. Nós vamos falar sobre epilepsia e convulsões. E você pode ter percebido pela minha camisa que eu vou falar talvez de um dos casos mais famosos de convulsões coletivas, que foi quando cerca de 600 pessoas no Japão convulsionaram simultaneamente assistindo o anime Pocket Monsters, mais conhecido como Pokémon. E sim, Pokémon é a abreviatura para Pocket Monster, que é monstros de bolso. E essa foi para você que achou que o Mente Aberta era só um canal de neurociência. Achou errado, otário! Aqui também tem cultura! Cultura inútil, é claro, que é o melhor tipo de cultura que existe. Cara, o que eu tô fazendo com a minha vida, cara, me expondo ao ridículo, mas tudo bem. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Quando a gente fala de convulsão ou de epilepsia, provavelmente a primeira coisa que vem na sua cabeça é aquela cena clássica de série, de filme, de novela, que é a pessoa no chão se retorcendo, às vezes saindo espuma pela boca, aí tocando aquela trilha sonora pra gerar tensão atrás, e o negócio atrás gritando, chama o médico, assim, uma confusão geral. Mas nem sempre acontece dessa forma, nem sempre a convulsão se apresenta dessa maneira. Esse é só o tipo mais famoso de convulsão, que a gente chama tecnicamente de tônico-clônico generalizado. Mas também existem convulsões onde a pessoa perde toda a força muscular e pode até cair de cabeça no chão, como é o caso das convulsões atônicas. A gente tem até alguns tipos de convulsões onde a pessoa fica ali, sentada, parece que está vendo televisão, às vezes até mexendo um pouco no botão da camisa ou mordendo o lábio. Você pode até não perceber que algo estranho está acontecendo ali. Mas, se você chamar essa pessoa pelo nome, ela não vai te responder. Porque, na verdade, ela meio que não está ali, que ela está sofrendo de epilepsia com crises de ausência. A epilepsia e as convulsões são praticamente um mundo à parte dentro das neurociências. Porque, como você já deve ter percebido, elas podem se apresentar das mais diferentes formas. Muito além, é claro, dos exemplos que a gente deu aqui e agora. Mas calma. Vamos começar do começo, explicando a diferença de convulsão para epilepsia. Porque assim, uma convulsão nem sempre significa que a pessoa vai ter epilepsia. Mas a epilepsia está sempre acompanhada de convulsões. Mas como assim? Porque a convulsão, ela é um evento, ela é um fenômeno, ela é uma coisa que acontece. Cada fenômeno daqueles que eu falei, como de cair no chão e ficar se retorcendo, ou de perder toda a força muscular, é uma convulsão. Qualquer pessoa saudável pode sofrer uma convulsão durante a vida. Ela pode acontecer porque você está com a glicose baixa no sangue, né? Porque você está com pouco açúcar dentro do sangue. Ou você está com uma febre muito alta e tem uma convulsão febril. Um evento que geralmente acontece com as crianças. Ou sei lá, então você tomou algum remédio ou tomou alguma droga que fez você convulsionar. Pode acontecer com qualquer um. A epilepsia é a doença, né? É a condição médica, é a patologia. Se você tiver duas ou mais convulsões separadas por 2 horas de atividade cerebral normal, a gente começa a suspeitar que aquela convulsão que você teve não foi um fato isolado, mas que você tem a condição médica que vai precisar de tratamento a longo prazo. Tá, beleza. Agora que a gente já entendeu a diferença de um para o outro, a gente tem que entender o que é uma convulsão. Até porque a epilepsia é quando a pessoa tem várias convulsões ao longo do tempo. Então, se você entender o que é uma convulsão, vai ficar muito mais fácil você entender o que é epilepsia. Mas isso você já sabe. E para a gente entender isso, a gente vai ter que entender como que um neurônio se comunica com o outro. Porque sim, os neurônios se comunicam. E essa talvez seja a função mais importante deles. Informar para outros neurônios e para outras células do nosso corpo que eles têm que fazer alguma coisa. O neurônio gosta de dar ordem. Essa comunicação, ela acontece através das sinapses. Sinapse é só um nome chique que a gente dá para o ponto onde um neurônio entra em contato com o outro. Bom, acho que contato não é a melhor palavra, porque como previu o lendário cientista espanhol Santiago Ramón y Cajal em 1888, um neurônio não está em contato físico com o outro. Sim, porque enquanto o Brasil, atrasado como sempre, era um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, esse homem maravilhoso fundava a neurociência moderna com a sua descoberta, conhecida como doutrina neuronal. Aliás, o porquê da gente achar essa descoberta tão maravilhosa foi porque ela foi feita com um microscópiozinho óptico que você consegue comprar aí na internet fácil. Mas ela só foi ser confirmada quase 70 anos depois, com a criação do microscópio eletrônico, que comprovou que realmente os neurônios não se tocam. Santiago Ramón y Cajal era realmente um visionário. O que um neurônio faz, então, é enviar um sinal que vai atravessar esse espaço para chegar no outro neurônio. Esse sinal, na verdade, é uma molécula bioquímica, que a gente chama de neurotransmissor. E para entender os mecanismos de uma convulsão, a gente vai ter que conhecer esses 2 neurotransmissores aqui, o glutamato e o GABA. O glutamato ele é liberado quando a gente quer ativar o neurônio que está recebendo a mensagem, quando a gente quer fazer com que esse neurônio tenha sua atividade aumentada. Porque o que acontece? Quando o glutamato ele chega nesse outro neurônio, ele vai permitir a entrada de íons positivos. Ele vai permitir a entrada de cátions, se assim você quiser dizer.
E essa entrada de íons positivos vai fazer com que o neurônio despolarize. E o que isso quer dizer? Bom, porque em relação ao ambiente que está logo ali fora, o neurônio tem uma carga total negativa. Então, se o glutamato permite a entrada de íons positivos, o neurônio vai começar a ficar cada vez mais positivo, até que ele vai passar a ter uma carga total positiva. Ou seja, o neurônio ele vai sofrer uma mudança de polo, porque nessa relação com o ambiente, ele era o polo negativo. Agora ele vai ser o polo positivo. Então, ele vai despolarizar. E é justamente essa despolarização que ativa o neurônio. Já o GABA, ele faz justamente o contrário, porque quando ele é liberado, o neurônio que recebe ele tem sua atividade inibida, ou seja, ele vai ter sua atividade diminuída. E quando o GABA chega nesse outro neurônio, ele vai permitir a entrada de íons negativos, ele vai permitir a entrada de ânions, se assim você quiser dizer. E essa entrada de íons negativos vai fazer com que o nosso querido neurônio, que em si já é o polo negativo, fique ainda mais negativo. Um processo que a gente chama de hiperpolarização. A hiperpolarização, então, dificulta a despolarização e, por isso, ela vai fazer com que haja menos atividade nos neurônios. E uma convulsão acontece justamente quando a gente tem o desequilíbrio entre essas forças. Quando a gente tem muito glutamato ou a gente tem pouco GABA. A gente tem dois tipos básicos de convulsões. A gente tem as convulsões focais e as convulsões generalizadas. As convulsões focais são aquelas que acontecem num foco específico do cérebro. Elas acontecem numa região específica do córtex cerebral. Nessa região, a gente vai ter a liberação maciça de glutamato, muito além do que o normal. E isso vai fazer com que os neurônios não funcionem direito. Se a convulsão, por exemplo, afetar a região do cérebro responsável pelo controle do braço direito, o nosso braço direito vai começar a se comportar de uma forma anormal, já que os neurônios responsáveis por controlá-lo também estão funcionando de uma forma anormal. Esse braço direito ele pode tremer, ele pode de repente mexer tudo de uma vez só, ou ele pode ficar meio que travadão. A gente também pode ter uns exemplos de convulsões focais um pouco mais sinistros. Porque se as convulsões afetarem a região do cérebro responsável pela interpretação da visão, a gente pode ficar temporariamente cego. Você imagina o desespero que isso deve dar. E essas convulsões, elas vão ficar restritas a essa área de liberação de glutamato se ao redor delas o nosso cérebro conseguir montar um anel de GABA, como se fosse um anel de proteção que impede que essa atividade aumentada se espalhe pelo cérebro. Se o nosso cérebro falha nessa tentativa, essa descarga pode afetar outras regiões do cérebro. Pode, inclusive, afetar o cérebro como um todo. E, aliás, se a convulsão já começa espalhada, se já de início ela afeta várias regiões do cérebro, a gente não chama ela de convulsão focal, a gente chama ela de convulsão generalizada. Existem inúmeros mecanismos para explicar como que uma convulsão generalizada acontece. Um deles é que uma estrutura cerebral chamada tálamo vai enviar glutamato para várias áreas da superfície cerebral, para várias áreas do córtex cerebral. E como vocês podem ver aqui, o tálamo ele fica numa região propícia para isso, porque ele fica lá no fundo do cérebro, ele fica no cocoroco da cabeça. Isso vai fazer mais sentido se a gente enxergar o tálamo como se ele fosse a central do Brasil, como se ele fosse uma estação ferroviária central. Porque é nessa estrutura, no tálamo, que os neurônios vindos dos olhos, trazendo as informações visuais, dos ouvidos, trazendo as informações auditivas, da pele, trazendo as informações sensitivas, e da língua e da boca, trazendo as informações gustativas, vão passar antes de chegar na região do cérebro, onde eles vão ser interpretados. O tálamo, então, é responsável por receber esses estímulos e retransmitir eles para a superfície cerebral, para o córtex cerebral. É como se você estivesse aqui no Rio de Janeiro e quisesse ir para Guapimirim de trem. Porque você não ia conseguir pegar o trem na frente do seu hotel, não. Tá louco? Você tem que pegar um ônibus até a central do Brasil e de lá pegar um trem para a charmosíssima cidade de Guapimirim. Agora imagina se todos os trens saíssem da central do Brasil para Guapimirim, para Paracambi ou para Japeri, com milhares de black blocs ou 300 do Bolsonaro dentro deles. O que ia acontecer quando eles chegassem nessas cidades? Eles iam causar uma anarquia generalizada. E é justamente assim que a gente pode enxergar as convulsões generalizadas. A gente consegue ver isso claramente através de um exame chamado eletroencefalografia. Nesse exame, a atividade elétrica dos neurônios consegue ser registrada através de eletrodos que são colocados em cima da cabeça do paciente. Assim a gente consegue ter uma representação visual dos neurônios despolarizando e hiperpolarizando. Normalmente, a atividade elétrica do nosso cérebro pode ser representada por essas duas ondas aqui, as ondas alfa e as ondas beta, que significam que o nosso cérebro está em repouso e em atividade. Agora, quando uma convulsão acontece, a atividade cerebral vai fugir completamente desse padrão. E esse é o jeito mais comum da gente diagnosticar as convulsões.
tanto as focais quanto as generalizadas. Agora que a gente já entendeu o que é uma convulsão, a gente pode ver as causas mais comuns desse fenômeno. E assim, a gente também vai entender como que uma epilepsia pode se desenvolver. Se a gente for simplificar bem simplificado, as causas de convulsões podem ser divididas em dois tipos básicos. A gente tem as convulsões causadas por fatores genéticos e as convulsões provocadas. Essa definição está longe de ser perfeita, porque tem muita mistura de uma com a outra. Se você assistiu o vídeo do Mente Aberta sobre memória, você vai lembrar da história do paciente HM, que passou a ter epilepsia depois de um acidente de bicicleta, depois de bater a cabeça muito forte no chão. O que talvez você não saiba é que na família dele existiam pessoas que sofriam de epilepsia. Então assim, a epilepsia dele foi provocada pelo acidente de bicicleta, foi provocada por bater a cabeça muito forte no chão. Mas ele tinha um fator genético que predispôs ele a sofrer de epilepsia. Agora, se você não faz ideia do que eu estou falando, você pode clicar aqui no card para assistir o vídeo do Mente Aberta sobre memória. Mas voltando ao assunto. As epilepsias genéticas são aquelas que a ciência já descobriu qual é o defeito genético que faz com que essa epilepsia ocorra, que faz com que a pessoa desenvolva várias convulsões. Geralmente elas são defeitos nos canais onde os cátions e os ânions passam para dentro dos neurônios. Por exemplo, a síndrome de Dravet é provavelmente causada pela mutação no gene SCN1A. Gene esse que tem as informações genéticas responsáveis pela formação dos canais de sódio. Sódio, que é uma molécula de carga positiva. Esse tipo de epilepsia é gravíssimo e geralmente afeta crianças no primeiro ano de vida. Agora, as epilepsias provocadas são aquelas que são provocadas por algum outro distúrbio que acontece dentro do nosso cérebro. E dentro da lista enorme de possíveis causas, talvez as mais comuns sejam os tumores cerebrais, os derrames, os traumatismos cranianos, o uso de remédios ou de drogas e, finalmente, as infecções, como a meningite. Mas uma coisa é certa. Se você tiver uma convulsão, não importa a sua idade, você tem que procurar um médico com experiência no diagnóstico e tratamento das epilepsias. Porque essa convulsão, ela pode ter sido causada porque você usou um remédio que tem como efeito colateral a convulsão. Mas ela também pode ter sido causada porque você tem um defeito genético ou porque você tem um tumor cerebral. Mas de qualquer forma, você tem que procurar um médico para entender exatamente o que está acontecendo com o seu cérebro, para você poder tratar a sua condição. Tá, a gente já falou de um bando de coisa, de convulsão, de epilepsia, mas a gente não viu o que o raio do Pikachu tem a ver com isso tudo. Como assim esse é um canal sobre cultura inútil? Calma. Eu vou falar do Pikachu já. Mas se você chegou até aqui, é porque está gostando do conteúdo. Então, se você quiser, pode deixar seu like aqui embaixo para ajudar o algoritmo do YouTube a divulgar esse vídeo. Você também pode se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações, para que sempre que um novo vídeo do Mente Aberta saia, você seja o primeiro a saber. Críticas, dúvidas, sugestões, elas são sempre bem-vindas. E vocês podem deixar elas aqui nos comentários. Lá, a gente também vai deixar fixado os livros e os artigos que a gente usou para criar esse conteúdo. Em 1997, o Pokémon era um anime que só passava no Japão, mas por lá ele já fazia um sucesso estrondoso. Segundo dados da época, quando Pocket Monsters passava na televisão, cerca de 17% dos televisores japoneses estavam ligados assistindo o anime. Ele passava em 6 canais de televisão diferentes. Mesmo assim, ninguém naquela época podia imaginar que o Pokémon ia dominar o mundo. Ele ia dominar o imaginário das crianças da minha geração. Eu joguei muita fita amarela e fita azul do Pokémon, muito no Super Nintendo. Mas enfim, lá no ano de 1997, no dia 16 de dezembro, foi ao ar o 38º episódio de Pokémon, conhecido como Porygon, o Soldado Cibernético. Nesse episódio aparece uma sequência de apenas 4 segundos, onde as cores vermelho e azul se alternam várias vezes em um segundo. E foi exatamente essa cena que fez com que quase 700 pessoas no Japão procurassem emergências médicas porque sofreram ou estavam sofrendo de convulsões. Segundo esse artigo aqui de Takahashi, as convulsões causadas pelo Pokémon eram um pouco diferentes daquelas que são causadas por luzes piscantes normais. Ele argumenta que o tom de vermelho utilizado nessa sequência era muito específico para o cone que enxerga o vermelho no nosso olho. Esse cone ele era ativado praticamente sozinho. Porque essa ativação isolada também é um desequilíbrio. Porque geralmente as cores ativam 2 ou 3 cones diferentes, e não um só, como foi nesse caso. Isso pode fazer com que os neurônios responsáveis por enxergar o vermelho no nosso cérebro fiquem descontrolados. Neurônios esses que estão presentes logo atrás aqui do nosso cérebro, numa região conhecida como córtex occipital. E se você tiver uma predisposição genética para isso,
a ativação maciça e repetitiva desses neurônios que enxergam vermelho pode causar uma convulsão. Inclusive, se você tá com vontade de assistir essa cena, pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Eu não quero ninguém convulsionando porque foi sugerido por esse vídeo a assistir a cena. Eu não tô sugerindo você de assistir essa cena. Eu tô contraindicando você de assistir essa cena. Eu tô te proibindo de assistir esse negócio. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.